Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis, segundo livro aos Reis, capítulo 13, versículo 14. E eu quero falar hoje sobre a necessidade de uma continuação, sobre podermos continuar. Iniciamos o ano, quanto você abre? Fizemos projetos para o ano de 2018, estamos no meio do ano. Você fez projeto, alguns disseram, esse ano eu vou emagrecer. Outros disseram, esse ano eu vou pagar minhas dívidas, vou limpar o meu nome. Outros disseram, esse ano eu vou construir. Outros disseram, esse ano eu vou pedir perdão àquela pessoa. Esse ano eu vou empreender. Esse ano eu vou voltar a estudar. Esse ano eu quero me dedicar mais às coisas do Senhor. Mas nós já chegamos ao meio do ano. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o seu início. Muitos começam muito bem, mas não é como começamos, mas como terminamos. E eu quero declarar nessa noite que nós vamos terminar de uma forma que aquilo que temos feito vai glorificar ao nome do Senhor, em o nome de Jesus. 2 Reis 13, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: o profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então abraçou e chorou, dizendo: meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Ali Eliseu pôs as mãos por cima das suas mãos e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. E o rei assim o fez. Então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim o rei atirou. E Eliseu disse: o Senhor, ó rei, é a flecha do Senhor Deus. É por meio do Senhor que Deus vai conquistar a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse outras flechas e atirasse contra o chão. O rei atirou 3 vezes no chão e parou. Versículo 19 diz: Eliseu ficou zangado com isso e disse: você, ó rei, o Senhor deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los por 3 vezes, e depois não mais. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Obrigado pelo aquilo que o Senhor já fez neste lugar. Toma-nos em tuas mãos, fala conosco e continua direcionando-nos em tudo aquilo que o Senhor ainda tem a falar conosco nessa noite, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu comecei dizendo, irmãos, que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Nós não somos ruins em começar projetos, mas o problema é que muitas das vezes, quando nós chegamos no meado do projeto, nós pensamos em desistir. Deus chega para Abrão em Ur dos Caldeus e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu hei de te mostrar. Não foi muito difícil para Abrão sair de Ur, não foi tão difícil chegar na terra prometida, mas foi muito difícil quando ele estava no meio do caminho. No meio do caminho, ele decidiu o que ele iria fazer. A Bíblia diz que foi ali no meio da jornada. Eu falei aqui sobre isso esses dias, que Deus precisa reativar a sua fé. Ele precisa se lembrar das promessas. Quando ele olha para as estrelas, quando ele olha para a areia, ele se lembra que no meio do caminho não era aquilo que Deus tinha para a vida dele. Nós recebemos uma palavra de salvação, Deus nos salvou. Quantos no início da fé estavam no primeiro amor, apaixonados por Jesus? Ele não media esforços para se dedicar às coisas de Deus, para cultuar, para ensaiar, para reunir, para dar para Deus. Se entregava por completo, dava por completo, porque ele orava no início para o final. Deus tem a salvação, Deus tem promessa, Deus tem vitória. O início não é difícil, o final não é difícil, mas às vezes quando nós chegamos no meio, é que bate o desânimo. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele: Deus vai te tirar do meio e vai te fazer chegar até o final.
Estou pregando para alguém aqui nessa noite. Ele vai nos tirar do meio, vai nos fazer chegar no lugar que Ele tem sonhado para as nossas vidas. Deus não quer que nós desistamos de um projeto e de um sonho que Ele quer cumprir, Ele quer fazer através das nossas vidas. A palavra do Senhor diz que o profeta Eliseu ficou doente da enfermidade com a qual ele iria morrer. Eliseu, ele era a voz profética de Deus. Ele era aquele que recebia as instruções de Deus e passava para o rei. Muitas das vezes não aquilo que o rei queria ouvir, mas ele sabia que aquela voz era a diretriz de Deus. Aquela voz iria fazê-lo ser bem sucedido. Naquele momento agora, ele já sabendo que o rei iria morrer, ele até trata o rei como se fosse exatamente como Eliseu tratou Elias na sua partida, na sua tomada. Ele chama: meu pai, meu pai. Ele sabia que ele estava para ir. E quando ele vai para se despedir de Eliseu, ele está preocupado porque o exército da Síria agora está se preparando para ir contra eles. Talvez ele não sabia como fazer. Ele queria que Deus usasse o profeta para trazer um comando, para trazer uma diretriz, para que ele fosse bem sucedido. E Deus usa o profeta e diz: olha, toma o arco, toma as flechas, abre a janela, atira desse jeito, deixa eu pôr a minha mão sobre a sua mão, faz assim, contra o chão, e todas as diretrizes ele faz, menos uma. E no último versículo diz: olha, você seria bem sucedido, mas, porque não fez como deveria fazer, porque não recebeu uma inspiração, porque não deixou Deus te usar, não deixou que o Espírito falasse, ou talvez você não parou para escutar o que Deus estava te levando a fazer, você não conseguirá vencer o inimigo por completo. A palavra do Senhor diz que lá na frente, os sírios, por intermédio de Azael, vêm e conseguem trazer vitória. Depois lá na frente Deus traz a conquista, depois já no reinado de Ben-Hadad. Mas eu quero trazer nesta noite algumas diretrizes que Deus quer colocar diante de nós, para que nas nossas mãos possamos ter a flecha da vitória. Nessa noite Deus está colocando um arco e uma flecha na sua mão, para que você possa ser bem sucedido naquilo que Ele tem te colocado para fazer. Não é o início das coisas, é o fim das coisas, não é um começo. Se você está começando, não é tão difícil. Se você está chegando no final, não é tão difícil, mas é no meio que muitas vezes as vozes vêm, as lutas vêm para nos fazer desistir. Mas se você for sensível à voz do Espírito Santo, Ele te dará direções para que você seja bem sucedido em tudo aquilo que você põe a sua mão. Você recebe isso, você toma posse disso nessa noite. Aleluia. Ainda que Eliseu fosse profeta de Deus que condenava os pecados, o rei sabia que Deus usava ele para fazer coisas por intermédio da sua vida. Nós agora precisamos ser esta flecha na mão de Deus. Mas para você poder ser esta flecha, nós precisamos de alguns pré-requisitos. Em primeiro lugar, reconhecer o tempo da oportunidade de Deus. Põe o irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus coloca oportunidades diante de você. Algumas oportunidades são únicas. Algumas oportunidades nós não teremos mais. Eu sempre que falo de oportunidade, eu lembro do jovem rico. Ele teve uma oportunidade. Talvez o nome dele apareceria na galeria dos heróis da fé. Talvez ele fosse um dos 120. Talvez ele fosse um daqueles que foram enviados em Lucas 10 nas casas de paz. Talvez ele fizesse parte do colegiado dos 12. Talvez ele tivesse intimidade ao ponto de ser levado para o alto e ali Jesus poder discernir as parábolas. Mas ele simplesmente não soube abraçar a oportunidade que Deus havia dado a ele. Aquele rei agora, ele para ouvir. Leia comigo, lá no versículo 14, a palavra do Senhor diz: o profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então abraçou e chorou, dizendo: meu pai,
Versículo 15, então Eliseu disse, pega um arco e algumas flechas. E Joás pegou o arco e as flechas. E Eliseu lhe disse, se prepare para atirar. E o rei fez bem aquilo que ele lhe mandava. Aí Eliseu pôs as suas mãos por cima das mãos do rei. Primeiro requisito, irmãos, para que nós possamos alcançar e atirar essa flecha, que vai nos fazer ter vitória, que vai nos fazer ser bem-sucedido, é nós não perdermos as oportunidades que o Pai coloca diante de nós. Deus sempre tem colocado oportunidades diante de você. Quando o Sandra falava sobre a oferta, que você estava tendo a oportunidade de prosperar, você estava tendo a oportunidade de dar o seu melhor. Eu lembro que quando meus pais foram a Israel, eles trouxeram um relógio para mim de lembrança, e eu gostava muito daquele relógio, um relógio de esporte que eu usava para ir fazer atividade física. E eu estava um dia com o irmão, e o irmão olhou para o meu braço e disse, pastor, que relógio bonito. Eu falei, meus pais me deram de presente. E ele disse, o senhor não está falando com você de me abençoar com esse relógio? Eu disse que eu acho que essa voz não vem de Deus. E algum tempo passou e eu senti de Deus o desejo de abençoar aquele irmão com aquele relógio. E era o melhor relógio que eu tinha. Eu tirei aquele relógio e disse, olha, Deus te abençoe. Por que nós nós queremos o melhor de Deus? E quando é para nós darmos, nós damos aquilo que não nos serve mais. Quando acontece um bazar, a gente dá aquilo que não nos serve mais. A gente não abre o nosso guarda-roupa e diz, deixa eu escolher a minha melhor roupa. Quando nós temos uma oportunidade, às vezes nós desprezamos as oportunidades que Deus tem de nos abençoar e de nos prosperar. Pouco tempo depois eu estava com um amigo e nós estávamos num seminário. E ele abriu, quando nós chegamos, estávamos arrumando as nossas coisas de viagem. Ele abriu uma sacola e tinha 5 relógios, meu irmão, um mais bonito do que o outro, muito mais caros e valiosos do que aquele que eu tinha semeado na vida do outro irmão. E ele disse, pastor, em sua opinião, qual o mais bonito? Eu disse, rapaz, todos são muito bonitos, mas esse marrom aqui com dourado, esse é lindo demais. Ele disse, Deus colocou no meu coração de te abençoar com esse relógio. E eu coloquei. E ele fica guardado lá, eu uso ele uma vez ou outra. O que eu estou querendo contar com essa experiência? Às vezes nós perdemos oportunidades de receber o que o Pai está preparando para nós lá na frente, porque nós não paramos para abraçar e tomar posse das oportunidades que Ele está colocando diante de nós. Porque nós não discernimos a voz do Senhor em meio às circunstâncias. Todo rei era preparado para estar na guerra. Ele já havia sido criado como filho de rei, sendo preparado na guerra, ele precisava estar nas frentes da batalha. Se é uma coisa que ele gostava e ele era preparado para fazer, era ser um flecheiro. E quando aquele homem de Deus vem e diz, olha, faz assim, mas você não vai atirar sozinha, eu terei que atirar com você. Eu fico imaginando as mãos cansadas de Eliseu, já trêmulas, ele já ancião, tentando segurar um arco, um instrumento que é preciso, um instrumento que precisa de muita técnica, de muito silêncio, de muita quietude. Ele não disse, olha, rei, você pode dizer o que é para fazer e eu faço. Eu não tenho necessidade da sua ajuda, eu tenho destreza, eu tenho experiência. O Senhor está me atrapalhando. Ele simplesmente abraçou a oportunidade daquilo que Deus estava mandando ele fazer por intermédio do profeta. Você está aqui nessa noite? Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele, não olhe para a complexidade do que foi lhe mandado fazer. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 3, versículo 15. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, sejam teimosos como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra Ele. Olha o que Deus usa lá no texto áureo que nós sempre citamos em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, na versão dos dias de hoje. Escutem. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Ao que conseguirem a vitória, eu darei o direito de sentarem ao lado do meu trono, assim como eu conseguir a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Aleluia. O jantar para o hebreu, para a comunidade
ocidental, oriental, era algo muito íntimo, era algo muito importante. Quando muitas das vezes nós citamos esse texto, quando estamos fazendo o convite para alguém abrir o coração para Jesus, mas na realidade aqui o apóstolo está escrevendo à igreja. Jesus está dizendo: eu quero entrar no seu coração, eu quero jantar com você, eu quero ter intimidade com você. Por isso que quando Jesus pede para que nós possamos ter memória dele, ele faz isso numa mesa de jantar, porque ele está querendo dizer: eu quero ter intimidade com vocês, eu quero ter intimidade com a minha igreja. Quando o Senhor está trazendo esta palavra, Ele está nos orientando acerca de uma oportunidade que Ele está colocando diante de nós. Se você quer ser essa flecha que vai fazer apontar para alcançar a vitória que Deus tem para a sua vida, em primeiro lugar, reconheça o tempo da oportunidade. Diga para 3 pessoas: reconheça o tempo da oportunidade. Segundo lugar, querido, permita que a mão do Senhor esteja sobre a sua mão. Quantos desejam que a mão do Senhor esteja sobre a sua mão? A palavra do Senhor diz no versículo 16, parte B: aí Eliseu pôs a sua mão sobre a mão do rei. Então Eliseu disse: pegue o arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar, e o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abre a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu. Então Eliseu disse: atire a flecha, e assim o rei atirou. O segundo requisito, irmãos, aqui que nós podemos ver é a necessidade de que essas mãos poderosas de Deus estejam sobre as nossas mãos. Um dia, quando a gente veio aqui na frente e reconheceu Jesus, não foi simplesmente para a igreja aplaudir, não foi uma deixa para o louvor tocar um hino, não foi simplesmente um momento para nos confraternizarmos. A gente estava declarando com esse ato: a minha vida não está mais nas tuas mãos, é a tua mão que vai me reger, é o Senhor que vai me direcionar, e ainda que eu não entenda, eu me sujeitarei à tua vontade, porque eu sei que lá na frente vai me fazer ser bem sucedido. A palavra do Senhor diz que lá na genealogia começa a contar a história de muitas pessoas, e nasceu, e cresceu, e gerou, e teve filhos, e morreu, e nasceu, e cresceu, e gerou, e teve filhos. Mas no meio desse ciclo da vida, a palavra do Senhor diz: e nasceu Jabes, ou Jabez, porque sua mãe lhe colocou esse nome, porque com dores o gerou. Mas a Bíblia para a contagem da história daquela família para dizer: e Jabez fez uma oração. Ele não aceitou que o nome dele houvesse aquela maldição que significava: fui gerado com dores. E naquela oração ele fez 4 pedidos a Deus: que o Senhor me abençoe muitíssimo, que a tua mão seja sobre mim, que o Senhor multiplique os meus termos, e que do mal eu não seja aflito. Jabez havia entendido que apenas com a mão de Deus sobre ele, aquela maldição seria quebrada. A Bíblia diz que quando ele encerra aquela oração, no próximo versículo diz: e o Senhor atendeu a sua petição. Aleluia. Se você quer ser bem sucedido, se você quer atirar essa flecha que vai trazer a vitória na sua família, nos seus negócios, com o seu casamento, no seu ministério, se você quer continuar em evidência, alcançando aquilo que Deus quer fazer por intermédio de você, não apenas abrace as oportunidades, mas diga a Deus: a sua mão estará sobre a minha mão, e enquanto isso acontecer, eu serei bem sucedido para o louvor da tua glória. Aplauda o Rei que te fará alcançar grandes coisas para a honra e glória do nome de Jesus. É a mão dele sobre a nossa mão, é a batuta dele, e nós debaixo de uma diretriz. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, irmãos, ele foi sendo guiado por Deus, e enquanto ele estava sendo guiado por Deus, mal nenhum lhe sobreveio. Quando ele chega no Negueb, em vez de ele continuar a caminho de Canaã, ele vai para o Egito, e quando ele sai da diretriz, ele mente, ele sai do propósito, ele tem perigo com a sua mulher, ele passa por momentos ruins. Nós precisamos entender que a mão de Deus precisa estar sobre nós. Quando a gente está declarando isso, a gente está dizendo: Senhor, não é mais a minha vontade.
Momentos que Deus permite, irmão, circunstâncias para ver se nós vamos optar por dizer: eu quero continuar, que a sua mão esteja sobre mim, mas ao livre-arbítrio. Deus não fez robô. Ele não quer que você venha para a igreja para bater um cartão. Ele não quer que você esteja com Ele por uma obrigação, de cara feia, mal-humorado. Nenhum pai quer isso. Se ele perceber que o filho está indo apenas para um compromisso, despede, diz: olha filho, vai embora, vai trabalhar, vai resolver a sua vida. Ele prefere ficar sozinho no hospital do que ter alguém ali que o acompanha apenas por um compromisso familiar. Mas quando Deus olha do céu e diz: olha, eu estou abrindo mão daquilo que é valioso para mim, daquilo que é importante para mim, porque eu entendo que na tua presença eu estou sendo beneficiado, eu estou tendo comunhão com o Senhor, eu estou tendo diretrizes, eu permito que a tua mão esteja sobre a minha vida. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu entendo que quando a sua mão está sobre mim, eu posso declarar o que a Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Eu entendo que esta presença do Senhor em mim me fará ser bem-sucedido. Aquele rei havia entendido isso. Mas às vezes, irmãos, a gente sabe disso. No início, quando nós aceitamos a Jesus. No final, quando a gente recebeu a promessa. Mas eu comecei falando aqui de meio. Diga para o seu irmão: meio. E às vezes nós estamos exatamente no meio. Um dia foi feita a promessa lá atrás. Nós estamos olhando lá para frente, lá para o alvo, lá para o sonho, lá para aquilo que Ele tem sonhado para nós, mas é exatamente no meio que tem muitas indagações, muitas interrogações, há muitas perguntas, e existem algumas prerrogativas que nos impedem de permitirmos que essa mão de Deus esteja sobre nós. E os prováveis sentimentos do rei representam as barreiras que nos impedem de alcançar o projeto de Deus. Ele podia dizer: peraí, profeta, o Senhor já disse o que era para fazer, não me leve a mal, o Senhor está velho, a sua mão está tremendo. Eu lembro que alguns dias atrás eu fui com a minha família dar uma volta no shopping, e quando a gente estava passeando no shopping, estava lá um balcão dos Jogos Olímpicos, e um dos jogos que estavam sendo demonstrados era o tiro ao alvo, e Esdras acertou quase no meio, Eusânia acertou quase na moça do balcão. E eu não quero nem me atrever a dizer onde foi que a minha flecha foi parar. É muito difícil. Precisa de precisão, precisa de tensão. Você não pode apontar no centro porque tem um peso da flecha, tem a tensão, tem uma série de pré-requisitos. Agora imagine um senhor idoso segurando aquela arco e tensionando junto com você. Ele tinha todas as desculpas para dizer: não dá. E às vezes nós somos assim. A gente diz: olha Deus, porque ele está idoso, olha, as ideias dele estão ultrapassadas, esse direcionamento eu entendo, mas eu já sei fazer sozinho. Às vezes nós trazemos algumas prerrogativas que nos impedem de alcançar e de enviar a flecha para sermos bem-sucedidos, e alguns deles eu vou dizer aqui. Em primeiro lugar, autossuficiência. Diga comigo: autossuficiência. Ele podia dizer: eu sei fazer. Nem tudo aquilo que a gente entende como sabido nosso. Às vezes a gente diz: não, eu já tenho expertise de negócio, eu estudei para isso, eu estou preparado, eu já sei fazer, eu sei como conquistar. Quantas pessoas intituladas autossuficientes não alcançaram o seu propósito porque acharam que eram senhores de si mesmos? As coisas de Deus são simples. Quando nós simplesmente obedecemos, isso implica fé. Não é o natural, não é o que achamos, mas é simplesmente entendermos: se a sua mão está sobre mim, eu não preciso entender, eu só preciso obedecer. A autossuficiência tem impedido muitas pessoas de alcançar o alvo e de alcançar o sucesso que o Senhor tem para a sua vida. Talvez não tenha conseguido por causa da influência. Diga comigo: influência. Conta a história de um homem de Deus que o Senhor usa ele para ministrar na área de finanças. E ele conta que em um dos lugares que ele estava ministrando e ensinando sobre princípios de dizimar, sobre como prospera aqueles que são fiéis a Deus, ele fala que no final de uma daquelas campanhas, o irmão chama ele e diz: olha, eu quero abrir o meu coração para o Senhor. Eu tenho servido a Deus há tantos anos.
E Deus é bom, mas eu nunca consegui me aplumar na área financeira. Eu até oferto, mas eu não sou dizimista. Eu estou todo enrolado, eu estou devendo. Eu não consigo resolver a minha vida. Eu só vivo nesse ciclo vicioso. Eu não quero mais viver isso, ore por mim. O homem de Deus, a história conta que ele puxa um cartão de visita do bolso. Ele diz, olha, aqui está o meu e-mail particular, aqui está o meu número particular. Eu quero fazer uma oração com você. Você vai se comprometer com Deus a partir de hoje. Daquilo que você ganhar, por menor que seja, você vai dizimar a Deus. E se você não prosperar, você vai me enviar para esses dados que eu estou te dando. Quanto foi seu prejuízo? Porque eu vou depositar na sua conta. E depois de 6 meses... aquele homem ficou sabendo que o homem de Deus ia estar numa cidade próxima. Ele se empreendeu um esforço porque ele queria contar o testemunho. Quando ele chega lá, depois do culto, ele fala, está lembrado de mim? O senhor me deu o cartão, olha o cartão aqui, naquela igreja, daquele jeito. Ele disse, estou lembrado. O que foi que aconteceu? Olha, eu quero te dizer que no começo foi muito difícil, mas eu fiz uma decisão, eu decidi ser fiel, e por causa disso a minha história mudou. Deus me prosperou. Olha para aqui os resultados do que Deus tem feito. Ele disse, parabéns. Mas deixa eu te dizer algo, você foi influenciado por um homem que você jamais iria ver novamente, talvez não visse novamente, que talvez não cumprisse a promessa se acaso não tivesse dado certo, mas você não conseguiu ser influenciado pela palavra de Deus e por aquilo que estava sendo ministrado há tanto tempo. Deixa eu te dizer algo nessa noite, muitos não estão conseguindo atirar flecha para terem vitória na sua vida, porque tem sido influenciado por quem não deveria influenciar. A Bíblia diz, queridos, que nós precisamos tê-la em nossa vida. O homem de Deus falou, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se expõe a palavra. Mergulhe na presença de Deus na adoração. Deixe que o Espírito te conduza. Deixe que a presença de Deus te influencie. Deixe que homens de Deus, que mentores, que aqueles que Deus levantou sobre a sua vida possa te influenciar, para que cada vez mais você seja uma potência na mão de Deus. Mas jamais permita que influências negativas lhe roubem daquilo que Deus tem preparado para você. A Bíblia diz que depois que Salomão morre, houve a guerra, o litígio entre Roboão e Jeroboão, e por uma influência ruim, acontece a divisão entre as 12 tribos. Para o irmão que está do seu lado, diga para ele, cuidado com aquilo que lhe influencia. Às vezes é por causa da teimosia. Ela acha que já sabe fazer. Aquele rei podia dizer, eu sei atirar, eu tenho experiência, sabe aquela vitória, sabe aquela guerra, eu sei de que forma você quer, de que maneira você quer. Eu já contei essa história aqui, contei de manhã, mas se você já tiver ouvido, eu quero lhe pedir para você me ajudar e rir no final que eu acabar de contar. É a história do discípulo teimoso. É aquela história de que estava ele com o pastor no interior, e o pastor diz, olha, pegue esses alimentos, pegue o cavalo, pegue a espingarda, e vai levar lá para o irmão fulano de tal. E aquele irmão que era teimoso disse assim, não, vou pegar o cavalo, vou pegar os alimentos, mas para que espingarda? Deus me guarda, aleluia, eu sou crente, não precisa de espingarda. E aí ele vai lá pelo meio do mato, quando aponta a onça, ele diz, meu Deus, é a espingarda, tem misericórdia. E aí quando a onça chega perto do cavalo, assusta, empina o cavalo, ele cai no chão, já cai de joelho orando, já pedindo a Deus misericórdia. A onça chega perto dele, fica de joelho e começa a orar, ele diz aleluia, a onça é crente. E a onça diz, crente eu não sou, mas eu gosto de agradecer a Deus antes de me alimentar. Por que a gente não consegue a vitória? Porque às vezes a gente é teimoso, irmão. Deixa eu te conduzir, você vai ser bem sucedido. Você não está entendendo porque o profeta é velho, porque a mão é trêmula. Você não está entendendo porque não está como você gostaria que estivesse. Mas apenas obedeça e você vai ser bem sucedido. Às vezes é por causa da culpa.
O diabo um dia nos convenceu a pecar, e a gente acabou caindo naquele pecado. No início era doce como mel, agora traz culpa, traz dor. A gente não consegue mais sentir a presença de Deus. A gente tenta orar e é uma frieza. A gente tenta ir para a igreja e há uma luta, há uma batalha no reino do Espírito. Todas as vezes que a gente tenta se conectar com Deus, o diabo fica: você pecou, você não tem direito, você não tem condições, você é meu. O diabo fica trazendo mentiras. Deixa eu te dizer algo: a graça é isso, não é pelo que nós fizemos, é porque Ele fez. Ele derramou o sangue dele para você ter direito de entrar na sua presença. A Bíblia diz que do nosso pecado Ele não se lembrará mais. A Bíblia diz que um dia aquela mulher prostituta foi trazida a Jesus, e eles queriam pegar Jesus numa falha, quando eles disseram: olha, o Moisés diz que ela deve ser apedrejada, o que é que você diz que nós devemos fazer com ela? Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Pega o carregador. E ela olha e diz, e Jesus, que estava escrevendo no chão, olha para ela e diz: filha, onde estão os teus acusadores? Ele diz: olha, foram embora, do mais velho até o mais novo. Jesus olha para ela e diz: vai, e não peques mais. Aleluia. Ela estava sendo remida pelo sacrifício que Ele faria lá na frente. Um dia, quando todos os discípulos ficaram com medo e fugiram, aquela mulher estava lá, porque ela sabia o preço que havia sido pago por causa da sua vida. Jamais permita que a culpa lhe roube de ser direcionado por Deus. Se talvez você entrou aqui nessa noite e a culpa estava te martirizando, e o diabo estava roubando os seus momentos na presença do Senhor, hoje receba a revelação de que o sangue de Jesus te purifica e te dá direito a conduzir em triunfo e receber vitórias da parte do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda aquele que te faz ser bem sucedido. Segundo lugar, meu irmão, permita que a mão do Senhor esteja sobre você. Olhe para 3 pessoas e diga: deixa que a mão de Deus te conduza, meu irmão. Terceiro lugar, nós precisamos aprender o caminho da obediência, passo a passo. Obedecer. Que palavra difícil, irmãos. Alguém já falou: o ABC no mundo começa por ABCD. O abecedário do crente é obedecer. Você nunca vai ter vitória se você não for obediente. Você vai ficar andando igual o povo no deserto, em círculos, se você não for obediente. A gente vai ficar brincando de ser crente, a gente vai ficar brincando de ir para a igreja, a gente vai ficar brincando, mas o diabo não vai brincar de ser diabo nesse tempo. Quando nós somos obedientes, nós repreendemos. No versículo 15 diz: então Eliseu disse: pega um arco e algumas flechas. Joás pegou o arco. Eliseu disse: atira, e ele atirou. Eliseu disse: abre a janela para a Síria, e ele abriu. Eliseu disse: olha, atira para o chão, e ele atirou. Tudo aquilo, até um determinado momento que estava sendo mandado fazer, ele fez. Obrigado, filha. É a obediência que nos faz ser bem sucedido, irmãos. É obediência a Deus. Você sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você foi obediente a Deus. Você podia estar em casa, você podia estar assistindo alguma coisa, você podia estar passeando com a sua família. Eu costumo dizer que você podia estar em qualquer lugar, mas você escolheu o melhor lugar. Olha, a primeira coisa que eu falei: abraça as oportunidades. Todas as vezes que você decide ser obediente, você decide abraçar uma oportunidade. Ali na cruz Jesus disse: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, todavia não é o que eu quero, mas é o que o Senhor tem para a minha vida. Não é o que eu quero, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida cristã se implica em renúncia. Servir a Deus implica em pegar uma cruz e caminhar para um lugar de sacrifício. Tem sido pregado hoje um evangelho de vantagens, e hoje existe crentes consumidores, gafanhotos, que vão para a igreja para consumir, para receber a bênção, para receber a cura, para receber a porta, e depois que não tem mais o que receber, ele levanta acampamento e vai comer e vai ser abençoado aos seus olhos em um outro lugar. Não aceite esse evangelho de supermercado, de posto de combustível.
mas que nós possamos vir para a igreja dizendo: eu vim entregar o meu sacrifício vivo, eu vim oferecer a minha vida, eu vim trazer o meu coração, eu vim derramar as minhas lágrimas, eu vim levantar as minhas mãos, eu vim trazer a minha oferta, eu vim multiplicar o meu talento, eu vim decidir fazer não o que eu queria fazer, mas o que eu preciso fazer para que ele cresça e para que eu diminua. É a obediência que é o caminho que vai nos levar para o céu, irmãos. Se você olhar para trás na história da sua vida, você vai observar que todas as vezes que você decidiu trilhar pelos seus próprios caminhos, você foi mal sucedido. Quem aqui nunca disse: ah, Senhor, se arrependimento matasse? Tem alguém aqui nessa noite que não tenha nada de que se arrepender? Levante sua mão, que eu quero orar por libertação depois do culto. Todos nós, irmãos, um dia fomos rebeldes em alguma área, um dia nos desviamos em algum momento da nossa vida por uma decisão humana, por uma decisão carnal. A gente diz: eu já não preciso de mão sobre mim, eu me governo, eu estou no centro, eu sei que caminho eu quero seguir, eu sei qual é o caminho que eu quero optar. Enquanto ele estava obedecendo, ele estava sendo bem sucedido. Enquanto ele estava obedecendo, ele estava trazendo as respostas que o profeta queria, antes de partir, antes de trazer aquele último ensino, antes de partir para a glória. A Bíblia fala que os profetas usavam atos proféticos, os profetas usavam mensagens simbólicas para entregar aquilo que Deus queria trazer para o seu povo. E não era a complexidade da missão, porque era fácil, mas era o entendimento da obediência. A Bíblia diz que para um Deus diz: pega 5 pedras polidas e vai para a vitória, porque você vai ser bem sucedida. Para o outro ele diz: vai para a batalha, não precisa levar arma, leva a lâmpada e no final grita, e sem levantar uma espada vocês vão ser bem sucedido. Para o outro ele disse: vai, arrodia a muralha, no último dia, na última volta, glorifica, e as muralhas cairão. Não é a complexidade da missão, mas é a obediência que vai fazer você ser bem sucedido. Não é a dificuldade do que ele está mandando fazer, porque tudo que ele manda fazer está dentro da nossa percepção e da nossa capacidade, mas é a obediência aquilo que foi mandado fazer, ainda que não entendamos, que vai ser nos fazer alcançar a vitória e ser bem sucedido em nome de Jesus. Não, eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. Não é a complexidade da missão, mas é a obediência ao propósito. O que o profeta manda fazer é simples. Às vezes não entendendo, apenas obedeça, e no final a flecha vai alcançar no alvo, e você vai glorificar pela fidelidade do Senhor na sua vida, pelo poder do nome de Jesus. Quarto, penúltimo lugar, para que você alcance, meu irmão, no alvo, com esta flecha que Deus vai te usar para acertar, você precisa entender que a vitória é de Deus. Versículo 17, parte C, a palavra do Senhor diz: Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. Porque ferirás os sírios em Afeca. Ferirá os sírios em Afeca até que os consuma. É Deus, irmãos, que vai trazer a vitória por intermédio de vocês contra a Síria. Há uma certeza, meu irmão, que você precisa ter: não é você, é Deus em você, é Cristo em nós. Não é a nossa capacidade, não é o talento que temos, é apenas um atributo de dizer: Senhor, eu estou sendo apenas o canal, eu estou sendo apenas a condução. É aquela história que o pregador conta, de que um dia o jumentinho chegou diante da mãe e disse: mamãe, eu estou feliz, porque eu entrei na cidade, e cantaram para mim Hosana, e lançaram perfumes em mim, e para mim, mamãe, eu não sabia que eu era tão amado. E a mãe estranhou e olha para ele e disse: meu filho, quem que estava montado em você? Foi um tal de Jesus. Faz o seguinte, filho, amanhã volta lá, sem levar Jesus. E ele volta correndo dizendo: minha mãe, me espancaram, me bateram, me empurraram, eu estou todo quebrado, estou machucado. Mamãe disse: essa é a moral da história, meu filho, enquanto você carregar Jesus, as coisas vão fluir na sua vida. Diga para o seu irmão: não é você, é Jesus. Diga para o irmão do outro lado: não é por sua causa, é por causa de Jesus.
Diga para ele: não é pelo que você fez, é porque ele fez por você. Aleluia, entenda, acertar, não é por causa dos seus méritos. Você sabe por que Deus vai fazer o seu negócio prosperar? Não é apenas pela sua expertise, é porque você entende que Ele é o sócio majoritário da sua empresa. Você vai continuar prosperando, você vai continuar crescendo, Ele vai abundar, Ele vai aumentar as suas finanças. Não é porque você sabe administrar, mas é porque você entende: Deus, tudo que eu tenho é teu, é para o louvor da tua glória. Cada vez mais Ele vai te abençoar, a sua família será abundante, Ele vai fazer prosperar o que você colocar a sua mão, porque você vai declarar: não sou eu, é Cristo em mim, que vai fazer com que as coisas fluam e aconteçam para a honra e glória do nome dEle. Não somos nós, irmãos, nunca foi por causa de nós, nunca foi pela nossa capacidade. Eu gosto de dizer que muitos mais capazes do que nós poderiam estar no nosso lugar, mais talentosos, mais desenvoltos, mais intrépidos, mais capazes, mas por causa da cruz, enquanto estávamos no charco de lodo, pensando em morrer, sem expectativa, Ele olhou não para o que éramos, mas para o que seríamos, e olhou lá atrás, para 2000 e o ano que nós entregamos a nossa vida para Jesus, e disse: Jesus, eu quero que você vá, porque um dia, aquele meu filho vai te aceitar, e o seu sangue vai levá-lo a fazer coisas grandes, e eu irei prosperá-lo, e eu irei fazer coisas grandes por intermédio da vida dele, simplesmente que ele vai entender que não é ele, mas é por intermédio da sua vida, na vida dele. Aplauda esse Jesus que já te deu a vitória. Aplauda esse Jesus que já te mostrou o fim da história. Aplauda esse Jesus que já te mostrou que você será bem sucedido e que no final tem um céu preparado em glória para a sua vida, em nome de Jesus. Você acerta, meu irmão, no meio do alvo, quando você entende que não é você, mas é Cristo em você. Não é você. Em último lugar, nós acertamos no alvo quando nós discernimos que o tamanho da nossa vitória depende de nós. Mas pastor, você não acabou de dizer que é Jesus? É Jesus, até um determinado momento. Há uma parte que cabe a Ele, e nós não podemos nos esforçar, porque senão será cansaço do homem. Nós vamos nos esgotar, porque não nos cabe a nós fazermos o que é de Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém, mas há uma parte que cabe a nós fazer. A Bíblia diz que ele diz: pega o arco, e ele pegou, pega a flecha, e ele pegou, abre a janela para a Síria, e ele abriu, atire contra a Síria. Aquilo era um simbolismo de chamamento para a vitória. Convida eles para a batalha, não tema, é eu que vou dar a vitória para vocês. E tudo que estava mandando fazer, ele fez. E no final, é por isso que eu falei, a gente precisa encerrar bem. Paulo um dia disse: olha, eu estou encerrando a carreira, eu estou guardando a fé, eu estou finalizando o combate. Ele estava fechando com chave de ouro. Ele estava encerrando da forma que precisava ser encerrado. Há pessoas que começaram muito bem. Há pessoas que no meio ainda mostravam um brilho para que chegou. Mas quando tinha tudo para encerrar com glória, com chave de ouro, ninguém nunca vai ver, meu irmão. O camarada pode ter feito bodas de ouro, pode ter tido os netos o honrando na sua boda de ouro, pode ter tido alegrias e honrarias por causa daquilo, mas se depois de 2 anos ele se prostituir e abandonar a família, vão se lembrar dele como um homem que não cuidou daquela mulher que Deus havia dado a ele. Ninguém vai falar dos 50 anos, do que ele fez, do que ele abdicou, mas sempre vão se lembrar dele pela rejeição, pela tragédia, pela separação, pela destruição. Não é como começamos, é como encerramos. O homem de Deus disse: atirou a flecha, atirei. Agora pega outras flechas e atira contra o chão. Interessante que quando a gente lê o texto diz que ele atira 3 vezes. Eliseu se aborrece e diz: por que você só atirou 3 vezes? Porque se atirasse 5 ou 6 vezes, você venceria a Síria. Mas porque só atirou 3 vezes, você irá vencer 3 guerras, mas não vai conquistar a batalha. Quando a gente lê o último versículo, a gente fica chateado com o rei Jeoás.
Mas eu quero te dizer, Deus não revelou quantas vezes ele precisava tirar. Se Deus dissesse para ele, você vai precisar tirar muitas vezes, eu creio que ele, como rei, ia tirar até o braço dele ficar em cãibra, até ele não poder mais se mexer, porque ele, como rei, ele queria a vitória do povo que ele governava. Por que muitas vezes Deus se cala? Por que muitas vezes ele não traz a diretriz para aquilo que nós precisamos fazer? Há momentos, irmãos, que ele nos explica, nos orienta, mas há outras vezes que ele deixa a decisão na minha e na sua mão. Há momentos que a decisão cabe a nós. Estava numa conferência esse final de semana e o homem de Deus falou algo que me marcou. A Bíblia diz que o profeta, esse mesmo profeta, ele passava sobre Sunem. E ele, todas as vezes que pregava ali, aquela mulher entendia que ela precisava manter o profeta enquanto estivesse ali. E ela dava pão ao profeta. E ela era abençoada por causa daquilo. Ela havia entendido que Deus mandava dar um copo d'água porque prosperava, bancar o ministério profético, abençoar o reino de Deus. Ela havia entendido aquilo e todas as vezes que ela dava o pão, Deus abençoava. Mas há momentos que Deus não diz o que devemos fazer, a decisão cabe a nós. Aquela mulher um dia iluminada pelo Espírito Santo chega para o marido e diz: façamos algo, uma obra de pedreiro, construamos um quarto, coloquemos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candelabro. E quando o homem de Deus vier, ele não terá apenas o pão, mas ele terá onde descansar, onde estudar, ele terá onde pousar. Eu não quero que seja abaixo do meu quarto, eu não quero que seja como o meu quarto, mas eu quero que seja sobre o meu quarto, reconhecendo que Deus está sobre a minha vida. Deus não havia orientado ela a fazer assim, mas porque ela entendeu aquilo que ela estava sendo conduzida pelo Espírito a fazer. A Bíblia diz que Deus incomoda o profeta e diz: eu preciso fazer alguma coisa por aquela mulher. E quando Deus quer abençoar, Ele usa até quem está fora da presença. Usa Geazi e diz: eu vejo que o marido dela é velho e ela não tem filho. Aquela mulher já tinha engavetado o sonho. Quando ele diz: no tempo da mulher você vai gerar, ela diz: não brinque com a tua filha. Ela já tinha se esquecido. Ela já tinha dito: Deus, eu quero continuar te servindo então. Já que eu não posso ter filho, já que não aprove ao Senhor, eu quero continuar te amando. Eu quero continuar abençoando a obra. Eu não vou me abandonar ao Senhor por causa dessa frustração. Eu vou guardar este sonho, mas eu continuarei te amando. Naquele dia, no momento de silêncio de Deus, que ela decide fazer algo extravagante para Deus, Deus move os céus e a terra para que aquilo que estava guardado no íntimo do seu ser fosse trazido à tona. E aquela criança nasce. O diabo tenta matar e Deus ressuscita, porque tudo aquilo que nós fazemos da parte dele, ainda que haja roubo, ele traz restituição sobre nós. Deus faz tudo. O profeta ensina, mas na prova final, no momento de passar, vai ficando de pé aí, vai parecer que está acabando. Na hora de fechar com chave de ouro e de vencer os exércitos inimigos, ele atira só 3 vezes. Eu quero declarar nessa noite que Deus vai abrir olhos espirituais. Eu quero declarar que a gente vai aprender a abraçar as oportunidades daquilo que está se movendo no reino do Espírito. Quando Ele nos mandar fazer, nós vamos fazer. Quando Ele nos ensinar, nós vamos ensinar. Ainda que seja um velho nos ensinando, ainda que seja algo totalmente diferente daquilo que o nosso entendimento esteja dentro do nosso acordo, nós vamos nos submeter. Mas no momento em que Ele se calar, nós seremos extravagantes com a resposta. Isso trará alegria ao coração de Deus e nós seremos bem-sucedidos em alcançar os nossos alvos, em acertar as nossas conquistas, em nome de Jesus.